as crianças. Glória a Deus. Feliz de ver o Daniel aí. Feliz de ver a Júlia. Deus abençoe vocês. Bom, o Daniel hoje está no 2º ano de medicina, Daniel? Estou estudando. É bom, querido, ter médico, porque a gente não gasta mais dinheiro com médico, né, irmãos? Ter sobrinho médico é um espetáculo. Sobrinho, filho, Deus abençoe. O duro é que os caras ficam devendo tantas coisas que a gente nunca pegou, né? Que ele nunca pegou. E até começar a ganhar dinheiro não é fácil. Se fizer geriatria, então, aí eu não saio do teu consultório. E são os pais da Júlia? Deus abençoe. Teu nome, santo? Fernando, a moto passou na hora. Fernando e a Renata. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe. Vamos meditar na palavra do Senhor? Marcos capítulo 10. Você pode abrir comigo? Marcos capítulo 10, versículo 46. Livro de Marcos, capítulo 10, 46. É a história do cego Bartimeu. Eu acho que esse é um dos textos que eu mais preguei na Bíblia. Esse, a multiplicação dos pães e dos peixes. E a mulher do fluxo de sangue. Me ajuda, Bruno. São os textos que mais falam no meu coração, e Davi. São textos que eu amo demais. Marcos 10, 46 diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego, e ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Amém, queridos? Esse texto é um texto maravilhoso, a cura de um cego Bartimeu. Quando você lê esse texto, há tantas explicações sobre a palavra Bartimeu, a palavra sobre lançar a capa, algumas peculiaridades, alguns ensinamentos, que eu não quero entrar neles, porque eu já achei que eu estava falando certo, e um pastor já me corrigiu, falou que eu falei errado, mas que não faz diferença nenhuma num contexto bíblico. Mas a história é um homem cego, viu, não viu nada, porque ele era cego, ele ouviu, Jesus cura depois, né, irmão? Ele ainda estava ouvindo. Ele ouviu que Jesus estava vindo pelo caminho. E ele, sabedor de quem era Jesus, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo para. Primeiro as pessoas mandam ele ficar quieto, porque estava atrapalhando o cortejo de Jesus, a passagem de Jesus naquele momento. E ali ele grita mais alto, e Jesus para, manda chamar ele, e quando ele chega até Jesus, Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele falou: Senhor, eu quero ver. E Jesus ministra a cura sobre a vida daquele homem. Aquele homem volta a enxergar e ele começa a glorificar ao Senhor Deus. Pois bem, quando nós lemos esse texto, nós vemos a parte interessante da graça do Senhor sobre a vida de Bartimeu. Bartimeu era um homem que estava ali totalmente desapercebido, um homem que não tinha talvez possibilidade e nem
pretensões que alguma coisa fosse acontecer com ele. Mas quando ele entende que o Senhor Jesus, aquele que na qual as multidões, os povos já estavam falando, as pessoas já estavam falando a respeito da fama de Jesus Cristo, ele começa a perceber que aquele momento era um momento que alguma coisa podia acontecer na vida dele. Alguma coisa diferente poderia acontecer na vida de Bartimeu. Sabe quando você vem à igreja totalmente despretensioso daquilo que você vai ver, ouvir ou adorar, e você simplesmente entra por essas portas, mas quando nós começamos a falar, a pessoa que está aqui começa a ministrar e fala assim: abre o teu coração e creia que esse Senhor está nesse lugar e pode fazer alguma coisa. O papel de alguns é mais uma reunião, é mais uma celebração. Outros dizem o seguinte: é a minha chance, no dia de hoje, de eu sair transformado. Entenda que doentes, cegos, mancos, coxo, homens surdos, com a mão mirrada, tem em qualquer lugar. Pessoas com corações endurecidos, fé abatidas, desanimados, despretensiosos do que vai acontecer, já não acreditando mais e fazendo das celebrações somente mais um dia, continua acontecendo em todos os lugares. Uns somente seguem e outros buscam. Há uma grande diferença em você seguir de longe, estou vendo, legal. Mas você buscar é o desejo de ter dentro da sua vida. É o desejo que aquele na qual você busca possa fazer a diferença na sua vida e no seu coração, assim como já fez na minha vida e no meu coração. Há uma grande diferença de você somente entrar e de você adorar, de você somente se assentar e de você entronizar. Há uma grande diferença daqueles que vêm simplesmente para bater cartão, ou daqueles que vêm porque tem algo de especial com esse Deus. Tem um propósito maior com esse Deus. Tem algo que precisa buscar, entregar. E se não tiver nada de buscar e entregar, ele faz isso porque ele nasceu com esse propósito. É o propósito na qual Deus nos fez, de sermos adoradores. Deus fez você e eu com o propósito de adorar. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu acho que o Bruno, na última vez que pregou, também comentou sobre essa frase, que o Senhor nos criou com um único propósito: sermos adoradores. E se você não adora a Deus, alguma coisa você vai adorar. Ou vai adorar uma casa, ou vai adorar um carro, ou vai adorar um filho, ou vai adorar uma imagem, ou vai adorar um bem, ou vai adorar qualquer outra coisa. Porque o DNA de adorador está dentro de você e dentro de mim. Se eu tenho esse DNA, eu tenho que canalizar para aquilo que de fato é a diferença em nossas vidas. Muitos perdem tempo no seu dia a dia, na sua vida, porque adoram tudo. E uma vez eu já falei isso aqui, e eu vou repetir novamente, que como que eu sei se algo é centro da minha adoração? Se algo é centro do meu louvor, é quando você não sabe viver sem. Quando você não sabe viver sem. Não estou falando de sofrimento. Não estou falando de luto. Não estou falando de dor. Estou falando não saber viver sem. Tipo, pastor, o que o senhor está falando? Se Deus tirar o meu filho, a minha filha, Ele tem que me levar junto. Porque eu não vou saber viver sem os meus filhos. Os seus filhos são alvo da sua adoração. Eu não falei de dor, de sofrimento, de luto. E que luto de um pai e uma mãe que perde um filho, eu acho que é até o pai e a mãe também morrerem. Mas eu sei viver. Eu continuo vivendo. Pastor, se Deus, a Débora fala isso direto, se o Senhor tirar o meu marido, eu não sei viver. Entendi esse alguém falou. Isso mesmo, Clarinha. Eu não sei viver sem. Ou seja, o Alexandre, o que é? Centro
da adoração da Débora. Estou brincando, viu, irmãos? Ela sabe viver sem. E a minha palavra para ela: filha, quando eu morrer, e se eu morrer ainda novo, por favor, arrume um marido melhor do que eu. Eu sei que vai ser impossível, mas arrume alguém melhor do que eu, pelo menos com mais dinheiro. Isso é fácil, isso é mole, irmãos. Mas arrume alguém melhor do que eu. Não, eu quero morrer junto. Não, não é isso. Aquilo na qual você não sabe viver sem, não pode ser o centro da sua adoração. Sabe pessoas que já tiveram seu carro roubado e ficam tão desesperados, porque agora, como vai ser minha vida sem meu carro? Normal, só vou ter que andar de ônibus agora, se não tiver o seguro. Vou trabalhar para poder comprar outro carro. Lembro quando roubaram o primeiro carro que roubaram nosso, que já roubaram mais de um. Nós estávamos em Americana, eu parei o carro na porta de casa, chegando num culto de oração. Olha que coisa, culto de oração, irmão. Deus não guardou meu carro, pastor Milton. Culto de oração, 6:30 da manhã. Mas eu estava dentro do banheiro, tomando banho, que eu cheguei da oração, que eu estacionei o carro na porta de casa, tomando banho. E aí eu pensei assim, imagina se alguém rouba meu carro lá na porta. E eu, está amarrado. Tomei banho, me sequei, saí. Quando saí, me arrumei. E aí o Isaac e a Esther saíram primeiro. E o Isaac voltou e falou: pai, cadê o carro? Bateu aquele gelo do pé à cabeça. Cadê o carro? Falei: tá aí, cara. Aonde? Aí eu fui lá, olhei. Era um Santana 86. Tinha acabado de pintar. Zero não é, 86, né, irmão? Mas estava lindo. Olhei, vai que eu não puxei o freio de mão do carro. Olhei. Falei: Débora, roubaram o nosso carro. Numa época de Pindaíba que nem passagem de ônibus a gente podia pagar. Sabe o que eu fiz? Fui na polícia, fiz o BO e o cara ainda falou assim: seu carro já virou ultraleve. Já desmontaram e colocaram o motor no ultraleve. Já era. Peguei um carro e fomos para o compromisso que nós tínhamos em Campinas. Se não for Deus dirigindo, não tem jeito, queridos. Bem, Bartimeu, ele se encontra nessa situação. A diferença é que ele sabia que esse Jesus podia fazer alguma coisa na vida dele diferente. É a forma na qual se busca, é a forma na qual se crê, é a forma na qual se entrega, confiando. E há algumas considerações importantes que nós precisamos guardar sobre Bartimeu e seus ensinamentos para nossas vidas. Primeira coisa que eu aprendo no versículo 51, que o homem reconhece a sua verdadeira necessidade. Quando Jesus pergunta a ele: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Bartimeu podia falar o quê? Ah, Senhor, eu estou morrendo de fome. Eu estou aqui há horas, esmolando, pedindo alguma coisa. Mas ele sabia qual era o centro da sua necessidade. Mestre, que eu torne a ver. Sabe por que muitas vezes, querido, não alcançamos o objetivo daquilo que tanto queremos? Porque não sabemos o centro, o núcleo da nossa necessidade. Achamos somente que uma coisinha vai resolver as nossas vidas e não encontramos o ápice, o centro, o núcleo daquilo que de fato precisamos do Senhor. Oramos errado, pedimos errado e não recebemos. Bartimeu sabia, porque se ele voltasse a ver, ele poderia voltar à vida social, ele poderia voltar a trabalhar, ele poderia voltar a ter uma vida normal. Então, o centro da sua necessidade era voltar a ver. Era voltar a ver. Às vezes nós falamos assim: vamos colocar os nossos pedidos diante de Deus. Aí, oração de terça-feira, às 19h30, dá um papelzinho desse tamanho, a pessoa pega e já desanima. Desse tamanho? Isso aqui não dá nem para o cheiro. Frente e verso não dá nem para o cheiro. Para colocar o meu pedido diante de Deus, tem que ser um caderno de 10 matérias. Para eu começar a pedir ao Senhor alguma coisa. Você entende, queridos, que às vezes nós nos distraímos com tantas coisas ao redor e esquecemos de fato
aquilo que é importante, aquilo que vai mudar, aquilo que é o centro da nossa necessidade. A importância de você e eu, nessa noite, observarmos qual é o centro da nossa necessidade e aquilo que desejamos que o Senhor faça. Aquilo que nós desejamos que o Senhor de fato possa fazer e mudar o rumo da nossa história. Tipo, Senhor, o Senhor podia mudar o coração da minha mulher, hein? Porque eu não aguento mais. Aí eu te pergunto, será que o problema é a sua esposa? Será que o problema está nela? Será que a oração não seria, Senhor, mude o meu coração? Porque eu sendo mudado, a minha mulher vai ver a transformação em mim, automaticamente ela vai mudar. É importante você conseguir observar a real necessidade do seu coração. Estamos saindo de um jejum de 14 dias, vivendo milagres, e às vezes nós nos confundimos e somos desorientados daquilo que de fato precisamos colocar diante de Deus. Segunda coisa que eu aprendo de Bartimeu, querido, que o homem creia em Jesus de todo o seu coração e declare com os seus lábios. Bartimeu sabia quem era Jesus. Bartimeu sabia o que ele era capaz. Bartimeu sabia que aquele que estava passando ali era capaz de curar. Mas como que Bartimeu se refere a Jesus Cristo? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Quando ele fala filho de Davi, ele está se relacionando à genealogia de Jesus Cristo. Ele está se relacionando ao histórico da familiar de Jesus Cristo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe qual que é um dos grandes problemas? Que nós só conhecemos um Jesus que às vezes é falado de púlpito, mas não conhecemos um Jesus de fato vivido e de fato transformado. Um Jesus só pregado. Um Jesus só ensinado. Um Jesus só no madeiro. Um Jesus que comemoramos uma vez por ano a ressurreição e de mês em mês tomamos da ceia. Mas não conhecemos um Jesus que na verdade transforma e é eficaz para o tamanho da minha vida e dos meus problemas. Bartimeu sabia. Mesmo com as suas impossibilidades, mesmo naquele momento de mendigância, mesmo naquele momento como escória da sociedade, ele sabia que aquele homem que estava ali, vindo ali era Jesus Cristo, o filho de Davi. Era o Messias, o texto fala. Ele tinha essa convicção. Para Bartimeu, era o Jesus Cristo, o filho de Davi. Não é nem o Cristo, é Jesus, filho de Davi. O Cristo foi depois. E para você e para mim, quem é Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Aí você vai pegar aquela frase que você já ouviu numa mensagem: Jesus Cristo é o meu Salvador. Jesus Cristo é aquele que me amou. Se eu pegar pessoas que conheceram e que conhecem a Débora, e eu perguntar: quem é a Débora para você? Várias pessoas vão levantar vários adjetivos para ela. A Débora? A Débora, a Débora. A Débora? Se eu perguntar para a Ana Lídia, lá em Campinas, quem é a Débora? Débora? Uma amiga. Mas se perguntar para mim, quem que é a Débora? Talvez eu tenha mais propriedade de falar quem é a Débora. Vocês não conhecem. Que bom, só eu conheço. É essa mesma importância que o Senhor quer que você tenha. Quem é Jesus na sua vida? Sabe por que muitos brincam com o senhorio de Cristo? Porque não o conhecem. Eu costumo falar, e às vezes me pego em conversas, que pessoas se desviam da presença do Senhor. Por que crente se desvia da presença do Senhor? E a única resposta que eu tenho é: porque nunca tiveram um encontro real com esse Senhor. Porque quando você tem um encontro real com esse senhorio, você pode se decepcionar com o seu líder,
com um líder de ministério. Você pode se decepcionar com o pastor Milton, com o pastor Rodrigo, com a pastora Débora. Você pode se decepcionar com o Bruno. Você pode se decepcionar comigo. E comigo é muito mais fácil, várias vezes. Mas quando você tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você não vai se decepcionar com aquele que é Senhor. Você pode até mudar de igreja, mas nunca sai da presença desse Senhor. Eu não consigo entender a motivação que uma pessoa sai da presença de Deus e vai viver a sua vida de qualquer jeito, ao Deus dará, filho pródigo, ao invés de se manter firme na presença de Jesus Cristo. Obrigado. Eu ia tirar o terno, mas eu vim de camiseta por baixo. E toda vez a minha esposa me olha de cara feia, porque eu fico só de camiseta, sabe? Pois bem, por que você faz isso? Você não. Por que pessoas fazem isso? Porque não tiveram um encontro com o Senhor. É interessante que Bartimeu, ele faz duas declarações com a sua vida que transforma. A primeira, ele crê. Por isso que ele ora. Senhor, eu quero ver. E segundo, ele declara. Crer é colocar o coração à prova de toda incredulidade. Crer é colocar o coração à prova acima de toda incredulidade. Isso é crer. Não vai acontecer, mas se Deus falar, vai fazer. Eu não posso ter filho, mas se Deus mandar, o filho vai chegar. As portas vão se abrir, o desemprego é muito grande, mas se Deus abrir uma porta, vai acontecer. Crer é estar acima de toda incredulidade. Declarar é reconhecer a autoridade e dependência. Declarar que eu sou do Senhor é o reconhecer a autoridade dele e a minha dependência desse Deus. Bartimeu faz essas duas coisas. Ele declara e ele crê quem é Jesus Cristo. A igreja, por muitas vezes, ela sofre porque faltam esses dois parâmetros em seu coração: crer e declarar. Cremos descrendo. Cremos com um pé distante do outro. Cremos, mas não nos entregamos por inteiro. Cremos, mas não confiamos por inteiro. Deus vai providenciar. Deus vai fazer. Deus vai agir. Por que você está perdendo noite de sono? Descansa, espera no Senhor. Deleita o seu coração no Senhor. Bartimeu sabia quem era esse Senhor Jesus. Ele sabia que esse Jesus poderia fazer alguma coisa. E por isso que ele crê e declara. Falta às vezes em nossas vidas alguns desses detalhes. Falta às vezes em nossas vidas alguns pontos especiais como esse. E aí penamos, sofremos, porque nos falta crer. Ou cremos e não declaramos Ele como nosso Senhor. Gosto muito da frase que Jó fala: eu sei em quem tenho crido. Eu sei. E aí a pergunta, fazendo para nós mesmos: você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem crido? Em quem você tem colocado a sua vida? Em quem você tem confiado? E descansado o seu coração todos os dias, todas as manhãs. Pastor, o senhor não sabe o que eu passo a cada manhã na minha vida. Cada manhã é uma luta, porque eu tenho que acordar e enfrentar batalhas monstruosas. Não é só você. Às vezes tem dias em casa que a gente senta para tomar café e a Débora fala: meu amor, hoje tem que fazer isso. E eu vou te dar uma notícia legal. Chega no final do dia e às vezes nem a metade do que precisávamos fazer fizemos. Chega no final do dia, nem a metade do que precisávamos pagar, pagamos. Deus falhou? Ele nos deixou? Mas eu acordei crendo, mas não aconteceu. Mas se não aconteceu naquele dia, vai acontecer no próximo. Vai acontecer, porque eu sei quem é o meu Salvador. Coração que crê e descansa, a despeito de qualquer situação, a despeito de qualquer luta, ele descansa no Senhor. Ele espera no Senhor.
ele confia no Senhor, por tamanha que seja a luta e os problemas, ele espera e confia no seu Senhor. Amém, queridos? Você está aqui nessa noite ou já foi embora? São Paulo já empatou, pode ficar aqui. Terceira coisa que eu aprendo, que um homem possa invocar o nome de Jesus e clamar por sua salvação. Bartimeu sabia que só Jesus poderia derramar sobre a vida dele a salvação e a sua vitória. Quando nós falamos da importância de orar, a importância, você não precisa me responder, mas quanto tempo diário você separa em oração? Quanto tempo diário? Quanto tempo? E quanto tempo diário você separa em reclamação? Veja o que você e eu estamos alimentando mais: as reclamações ou a nossa esperança? E eu vou responder sem medo de errar, que por muitas vezes alimentamos o quê? As nossas reclamações. As nossas reclamações. Do que alimentamos a nossa esperança. Reclamamos de tudo. Ficamos mal-humorados por tudo. Hoje eu estava em casa e meu dedo doendo, não consegui dormir direito. Eu estava almoçando, o Robson pulou, bateu no meu dedo machucado. Robson é um cachorrinho. Não foi uma visita em casa, foi o Robson, o cachorro. E eu fiquei mal-humorado, e a Débora falou assim: o que é que você tem? Eu falei: não tem nada. Aí fui na farmácia buscar o negócio. Um remedinho. E aí o Espírito Santo falou assim: tem necessidade disso, cara? Você sem dedo, você vai para o céu. Aí a gente volta para casa como? Feliz da vida. Calminho de coração. Porque muitas vezes nós alimentamos o que nos afasta do que aquilo que nos une. Do que aquilo que nos alimenta. Do que aquilo que aumenta a nossa fé, a nossa perspectiva. Igreja, você não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que alimentar no meu coração todos os dias. Não fez, mas vai fazer. O Senhor é Senhor. Ele é vivo. Ele é poderoso. Ele guarda o meu coração e sabe das minhas orações. Ele sabe das minhas necessidades. Essa semana nós colocamos, os meninos colocaram aí, firmados. Quantos já viram firmados? Agora compartilhe então, porque tem muitos que não viram. Firmados são meditações pequenas, 2, 4 minutos no máximo. E essa semana nós filmamos aqui na igreja, Andrezinho e Guilherme, uma imagem linda. Filmei aqui, em algum lugar aqui, que eu não sei onde, e eles tomando um couro, firmão, e a palavra foi: antes, isso aqui era dividido, do santo do santíssimo. Jesus morreu, o véu foi rasgado, hoje o Senhor vem até nós, sondando nossos corações e conhecendo as nossas vidas. Você pode ir até Ele, há um livre acesso de você ir ao Senhor, Ele vir até você. Ou seja, eu posso me alimentar a cada dia da esperança e da fé, que muda corações, que satisfaz a vida, que me faz entender que mesmo que as respostas não sejam agradáveis ao meu coração, o Senhor está vendo todas as coisas e Ele tem o começo, o meio e fim para todos nós. E a sua vontade o que é? É boa, é perfeita e é agradável. A sua não é, a minha não é. A dele é boa, perfeita e agradável. Guarda isso no seu coração, queridos. O que você tem alimentado mais? As reclamações, e todos os dias isso tem nutrido a tua vida ou a sua esperança de saber que Deus está vendo e faz. Quarto, é necessário
o homem lançar fora a sua capa. Há uma discussão em cima disso aqui, que diz que as pessoas enfermas na época tinham uma autorização do governo para esmolar, pedir esmola. Esmolar, é isso mesmo? Pedir esmola, ele tinha uma autorização para isso. Bartimeu, quando ele se levanta, guarda isso na sua memória. Jesus não curou para ele tirar a capa. O que ele fez, Bruno? Ele tira a capa para ir ao encontro de Jesus. A certeza do coração daquele homem era tão grande que Jesus ia fazer alguma coisa, que antes de Jesus curar, ele arranca a sua capa. Antes de Jesus mover alguma coisa, ele já tira a capa. Jesus podia falar, qual a sua necessidade? Ver? Não, Bartimeu, você não vai ver não. Você vai continuar cego pro resto da sua vida. Porque já tinham várias pessoas que já tinham passado por Jesus Cristo e não foram curadas. E muitas que não foram relatadas na Bíblia foram curadas. Bartimeu poderia ser da estatística do não curado, do não tocado, do não transformado. Mas a fé de Bartimeu era tão grande que ele lança a sua capa e vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo. É crer contra a impossibilidade. Fé é a certeza que o seu futuro já está pronto, mesmo que não tenha chegado ainda. Pensa nisso. É você ter a certeza que Deus já está agindo, que Deus já está fazendo, que Deus já está promovendo, que Deus já está movendo os céus e a terra ao teu favor, antes que você chegue, antes que você peça, antes que o seu coração venha se atribular, Deus já está fazendo. É o ato de descansar, de confiar, de ir sem reservas. Eu vou, mas se ele não fizer, eu dou um passo atrás. Porque aí eu faço, né? Porque o Alexandre dá o jeito dele. E eu já conversei com os irmãos, que todas as vezes a Débora falava, Alexandre, não sei o quê, pode deixar bem. Eu dou o meu jeito. Alexandre, pode deixar bem. Eu dou o meu jeito. Alexandre, amor, deixa comigo, eu dou o jeito. O que aconteceu? Teve um dia que eu falei, vou dar meu jeito. O jeito não aconteceu. Saiu totalmente do controle. E a única coisa que nós podíamos fazer era falar, Senhor, está nas tuas mãos. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho a solução para ser tomada. Está nas tuas mãos. Eu gostaria que você pudesse crer nisso. A palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e é o Deus da eternidade. Ele é um Deus imutável. Ele não muda com o decorrer do tempo. Ele não muda com o decorrer do presidente que vai entrar. E nem das crises mundiais que acontecem. Ele não muda. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, agindo conforme o seu querer. Ele continua sendo Deus. O que nós precisamos fazer? Como diz, lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É Ele quem cuida de mim e de você. É Ele quem cuida das nossas vidas. É Ele quem cuida. Nessa noite eu gostaria que você se desafiasse a entender que esse Jesus está presente nesse lugar. O seu Espírito Santo habita em nós. E que a despeito do problema e das dificuldades que você possa ter, Ele está sempre de braços abertos a falar, filho, não tema, estou convosco, estou com você todos os dias. Todos os dias. Não só em dias bons, não só em dias razoáveis, não só em dias ruins, porque Ele está comigo também quando eu estou viajando, passeando, me divertindo, mas Ele está comigo quando meu coração está totalmente atribulado e preocupado pelas coisas que têm que se cumprir. E Ele continua falando, eu estou com você, eu estou com você, sou eu quem te sustento, sou eu que vou à sua destra. Sou eu que mando os meus anjos acampar ao redor da sua vida, para que mal nenhum venha sobre você. Sabe o que nós precisamos fazer?
Confiar. Confiar. A Bíblia fala que tem uns que confiam em carros, outros confiam em cavalos, e nós faremos menção ao nome do Senhor. Faremos menção ao nome do Senhor. Crer é se lançar. Confiar é se lançar. Crer é você fechar os olhos e deixar que Ele possa dirigir. É ter a certeza que Ele já está trabalhando. Mesmo que eu não tenha nem saído desse lugar, mas eu creio que Ele já está traçando a minha vida antes de eu vivê-la. Antes de eu viver, Ele já está cuidando de todas as coisas. Por que perturba o vosso coração? Por que você fica com o seu coração perturbado? Com o que vai comer, com o que vai vestir, ou como as coisas vão acontecer? Há um Deus que cuida de todas as coisas. Há um Deus que está na frente de todas as coisas para aqueles que creem. Você pode ficar de pé?